O que ela fez não tem perdão. Talvez seja esse o sentimento do seu coração com respeito a alguma pessoa, seja um familiar, seja um amigo, seja alguém dentro do seu trabalho, seja um cônjuge. E essa é uma frase que muitas vezes nós ouvimos de pessoas que dizem ser cristãs, que dizem ter sido transformadas pelo evangelho, mas que na sua vida prática não têm demonstrado isso. E o que nós podemos perceber, e eu quero meditar com você hoje, na carta de Paulo a Filemon. Quando Paulo escreve essa carta a Filemon, Filemon era um senhor de escravos, um homem rico. Na sua casa existia ali uma igreja, e nós podemos perceber na leitura tanto da carta a Filemon quanto a carta aos Colossenses que aquele homem estava diante de um dilema, diante de uma escolha que seria muito difícil para ele. Paulo, quando escreve a Filemon, ele escreve aquela carta em favor de Onésimo, que era um escravo que havia fugido para a capital de Roma, e lá ele encontrou Paulo. Esse escravo fugitivo, então, ouve a mensagem do evangelho, converte-se ao Senhor. Paulo escreve essa carta a Filemon para que não só Filemon perdoasse Onésimo, mas também que ele se reconciliasse com ele. E ainda, Paulo se coloca como sendo o pagamento, a redenção de Onésimo, dizendo que se Onésimo devia alguma coisa para Filemon, Paulo mesmo pagaria. Ele se coloca ali como sendo o mediador entre Filemon e Onésimo para que aquele relacionamento fosse restaurado. E com certeza não seria fácil. Com certeza tivesse algo dentro do coração de Filemon, alguma amargura, algum rancor, mas o evangelho, visto que havia transformado a vida de Filemon, ele deveria colocar o evangelho em prática agora. E ele estava diante desse dilema, dessa situação completamente difícil na sua vida, em que ele tinha um escravo fugitivo que trouxe a ele um prejuízo, mas que também tinha diante dele a lei do amor. Da mesma maneira, nós podemos perceber que na nossa vida existem situações, existem dilemas. Muitas vezes nós nos encontramos em situações onde é difícil o perdão, mas o que a Escritura nos ensina é que aquele que verdadeiramente tem Cristo em seu coração, ele perdoa. E se você ler a primeira carta de João, você vai perceber que durante toda aquela carta, João vai tratar de forma muito específica a respeito disso. Muitas pessoas dizem que não conseguem perdoar, não conseguem amar, que não conseguem se reconciliar com outros dentro ali dos seus conflitos, mas o que o evangelho faz a nosso favor deve ser também colocado em prática em nossa vida. Em outras palavras, nós éramos pecadores, estávamos em uma situação completamente desfavorável diante de Deus, mas Cristo Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado. Ele suportou o nosso castigo. Ele pagou pela nossa culpa para nos reconciliar com Deus. Da mesma maneira, quando nós enfrentamos situações difíceis dentro dos nossos relacionamentos, nós enfrentaremos muitas lutas, mas sempre, em todo momento, deve existir essa busca pela reconciliação. E Paulo, quando ele escreve a Filemon, ele tinha em mente isso, que Filemon não só perdoasse Onésimo, mas reconciliasse com aquele homem que antes era um escravo fugitivo, mas que agora Filemon deveria tratá-lo como irmão e um irmão caríssimo. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei quais as situações nas quais você tem enfrentado, talvez dificuldades nos seus relacionamentos, mas lembre-se disso, sempre deve haver a disposição do nosso coração em perdoar, em reconciliar, em amar. Mesmo que alguém tenha feito algo terrível contra você, aquilo que o evangelho nos ensina, muitas vezes nós precisamos aprender a sofrer o dano. Então, se você é alguém que não consegue amar, que não consegue perdoar, que não consegue se reconciliar, você precisa rever a sua vida, porque o que João vai dizer na sua primeira carta é que se nós somos filhos de Deus, nós devemos amar uns aos outros.